A origem silenciosa da autossabotagem. Antes de continuar, permita que eu diga algo importante. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo dentro de você que já percebeu que algo sempre acontece quando as coisas começam a dar certo. Você se aproxima do que deseja e, de repente, erra, adia, desiste ou destrói. Se isso soa familiar, fique e se inscreva agora no Códigos da Nova Terra. Porque compreender o inconsciente muda tudo, e o que você vai ouvir hoje não é confortável, mas é libertador. Existe uma mentira silenciosa que você aprendeu a acreditar, a de que você se sabota porque é fraco, porque não tem disciplina, porque não quer o suficiente. Freud jamais concordaria com isso. Para a psicanálise, ninguém se autossabota por falta de vontade. As pessoas se autossabotam por lealdade inconsciente. Lealdade a algo antigo. Lealdade a uma dor. Lealdade a uma identidade que nasceu muito antes de você ter consciência de si. A autossabotagem não é um erro da mente. Ela é uma estratégia. Uma estratégia criada para evitar algo que o seu consciente não lembra, mas o seu inconsciente jamais esqueceu. Desde cedo, você aprendeu que existir tinha um preço. Que ser visto podia gerar punição. Que se destacar podia provocar abandono. Que desejar demais podia resultar em perda. E assim, pouco a pouco, a mente construiu um acordo silencioso: eu até posso querer, mas não demais. Esse é o pacto invisível que governa sua vida. Freud explicava que o inconsciente não conhece lógica, moral ou tempo. Ele conhece apenas prazer e dor. E tudo o que você faz, inclusive se sabotar, é uma tentativa de evitar uma dor antiga que ainda pulsa aí dentro. Observe sua própria história. Quantas vezes você esteve perto de algo importante e, sem perceber, fez exatamente o que não deveria? Disse o que não precisava. Adiou o que era simples. Escolheu o que sabia que daria errado. E depois, veio a culpa. A vergonha. A pergunta: por que eu sou assim? Mas essa pergunta está errada. A pergunta correta é: o que dentro de mim se beneficia quando eu falho? Porque sempre há um benefício oculto. Falhar mantém você no território conhecido. No lugar onde você já sabe sofrer. Onde a dor é previsível. O sucesso, não. O sucesso exige uma nova identidade. E isso é assustador para um inconsciente moldado pela perda. Para muitas pessoas, vencer significa trair a própria história. Superar significa abandonar versões antigas de si mesmo que ainda imploram por reconhecimento. E o inconsciente prefere a repetição à transformação. É por isso que você repete padrões. Não porque quer, mas porque algo em você acredita que repetir é mais seguro do que mudar. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Você revive situações semelhantes, com pessoas diferentes, em cenários novos, mas com a mesma dor no final. Não porque o destino conspira contra você, mas porque o inconsciente tenta, repetidas vezes, resolver algo que ficou mal resolvido no passado. A autossabotagem é um pedido de ajuda disfarçado. Ela diz: olhe para mim. Reconheça o que foi negado. Pare de fingir que não doeu. Enquanto você não escuta essa mensagem, ela se repete, no trabalho, nos relacionamentos, no dinheiro, na autoestima. E quanto mais você tenta lutar contra ela com força de vontade, mais ela se fortalece. Porque o inconsciente não responde a ordens. Ele responde à escuta. Aqui, no Códigos da Nova Terra, não falamos de motivação vazia. Falamos de consciência. E consciência começa quando você para de se odiar por aquilo que, na verdade, tentou te proteger. Respire. Você não está quebrado. Você está condicionado. E todo condicionamento pode ser compreendido. Nos próximos minutos, e nos próximos vídeos, vamos descer ainda mais fundo. Vamos falar da culpa invisível. Do prazer escondido na dor. Do medo de ultrapassar aqueles que vieram antes de você. E da estranha sensação de que, se tudo der certo, algo muito errado vai acontecer. Se você já sentiu isso, então este conteúdo não é apenas um vídeo. É um espelho. E agora que você começou a se enxergar, não há mais como fingir que não vê. A culpa que você não lembra, mas o corpo carrega. Existe um sentimento que atravessa quase toda forma de autossabotagem. Ele não aparece claramente. Não tem nome fácil. Mas pesa.
É a culpa. Não a culpa consciente, aquela que surge depois de um erro claro. Mas uma culpa mais antiga, mais profunda. Uma culpa que você não lembra de ter adquirido, mas que vive se manifestando em suas escolhas. Freud dizia que a culpa é uma das forças mais poderosas da psique humana. Mais forte do que o medo. Mais persistente do que o desejo. Porque a culpa não exige que você se lembre do que fez. Ela apenas exige que você pague. E muitas pessoas passam a vida pagando por algo que não sabem explicar. Observe com atenção. Você já percebeu como, às vezes, quando algo bom acontece, logo depois surge um erro, uma perda, um conflito? Como se uma parte de você dissesse, isso foi demais. Você não pode ter tudo. Agora precisa compensar. Esse é o funcionamento da culpa inconsciente. Ela nasce quando, em algum momento da sua formação emocional, você acreditou que desejar era errado, que querer mais era egoísmo, que sentir prazer causava sofrimento em alguém. Talvez você tenha sido uma criança que precisou se conter para não incomodar, ou alguém que cresceu ouvindo que sucesso corrompe, ou que felicidade chama inveja, ou que dinheiro afasta as pessoas. Essas frases não ficam apenas na memória. Elas se transformam em leis internas. E toda vez que você se aproxima de algo que contradiz essas leis, o inconsciente reage. Não com palavras, mas com sintomas, esquecimentos, atrasos, decisões ruins, relacionamentos sabotados, oportunidades desperdiçadas. Não porque você quer fracassar, mas porque uma parte sua acredita que fracassar é a única forma de permanecer bom. Freud chamava essa instância interna de superego. O superego não é gentil. Ele não dialoga. Ele pune. E quanto mais rígido ele é, mais a autossabotagem se torna necessária. Porque falhar se transforma em uma forma de aliviar a culpa. Quando você perde, quando algo dá errado, uma parte silenciosa dentro de você relaxa. Não conscientemente, mas profundamente. É como se dissesse, agora está equilibrado. Agora você pagou. Agora você pode continuar. Isso explica por que algumas pessoas se sentem estranhamente desconfortáveis quando tudo está bem. Elas ficam inquietas, ansiosas, criam problemas onde não existem. Porque a paz ameaça a identidade construída sobre o sacrifício. Para quem aprendeu que amar é sofrer, a tranquilidade soa falsa. Para quem aprendeu que valor vem da dor, a leveza parece perigosa. E assim, o inconsciente cria crises. Não por maldade, mas por fidelidade a uma lógica antiga. Você não se sabota porque odeia a si mesmo. Você se sabota porque, em algum nível, acredita que não merece existir sem pagar um preço. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Aqui, no Códigos da Nova Terra, não buscamos aliviar a culpa com frases prontas. Buscamos entender de onde ela vem. Porque quando a origem é vista, a punição perde força. Nos próximos momentos, vamos falar sobre algo ainda mais profundo, o prazer oculto que existe na repetição da dor. Aquilo que você jura odiar, mas que, de alguma forma, mantém vivo. E quando isso fica claro, muitas peças começam a se encaixar. Respire novamente. Você não é cruel consigo mesmo. Você apenas aprendeu que essa era a única forma de continuar pertencendo. O prazer escondido na dor que se repete. Existe uma ideia que incomoda profundamente o ego humano. A ideia de que você não sofre apenas por acaso, mas que, em algum nível inconsciente, existe um prazer escondido na dor que se repete. Isso não significa que você goste de sofrer. Significa algo muito mais sutil e muito mais perturbador. Freud observou que as pessoas não repetem experiências dolorosas porque querem. Elas repetem porque o inconsciente tenta dominar o trauma revivendo. Aquilo que não pôde ser compreendido no passado retorna no presente, como se a mente dissesse, agora talvez eu consiga. Mas há um detalhe importante. Cada repetição cria familiaridade. E familiaridade gera uma sensação de controle. Você pode não gostar da dor, mas você a conhece. E o inconsciente prefere uma dor conhecida a um prazer desconhecido. O prazer verdadeiro exige entrega. Exige abandonar defesas. Exige confiança. A dor, não. A dor já tem roteiro. Já tem personagem.
Já tem final previsível. É por isso que muitas pessoas se sentem estranhamente em casa em situações que as machucam. Relacionamentos tóxicos. Trabalhos que drenam a alma. Ciclos de escassez. Autocrítica constante. Não porque isso seja bom, mas porque isso confirma uma narrativa interna antiga. É assim que a vida funciona. Freud chamou isso de pulsão de repetição, e mais tarde, de pulsão de morte, não como desejo literal de morrer, mas como tendência a retornar a estados conhecidos, mesmo que dolorosos. A autossabotagem, nesse sentido, é uma forma de permanecer fiel a quem você foi. Mudar exigiria trair essa identidade. E para o inconsciente, traição é mais perigosa do que sofrimento. Observe como isso se manifesta. Você começa algo novo, algo promissor, e logo surge uma ansiedade sem nome. Você sente que está indo longe demais, que está se afastando de quem você sempre foi. E isso gera uma tensão interna. Então, sem perceber, você cria um motivo para parar. Não termina o projeto. Não responde à mensagem. Não comparece à oportunidade. E quando tudo desmorona, vem a dor, mas também um alívio estranho. Porque agora você voltou ao território conhecido. Esse alívio é o prazer oculto. Não o prazer da dor em si, mas o prazer da coerência interna. O inconsciente ama a coerência. Ele prefere manter uma história dolorosa do que permitir uma ruptura que o obrigue a reescrever quem você é. Aqui está um ponto crucial. Quanto mais cedo você sofreu, mais profunda essa lógica se torna. Crianças não têm recursos para interpretar o mundo. Elas sentem. E quando algo dói, elas concluem: isso sou eu. Isso é a vida. Isso é amor. Essas conclusões não são atualizadas automaticamente na vida adulta. Elas continuam operando nos bastidores. E toda vez que você se aproxima de algo que contradiz essas conclusões, o inconsciente reage com sabotagem. Não para te ferir, mas para proteger a história que garantiu sua sobrevivência emocional. Aqui, no Códigos da Nova Terra, falamos de algo essencial. Consciência não é eliminar a sombra. É parar de ser controlado por ela. Quando você percebe que a autossabotagem é uma tentativa desesperada de manter identidade, algo começa a mudar. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a escutar. E escutar é o primeiro passo para interromper o ciclo da repetição. Nos próximos minutos, e no próximo segmento, vamos falar de como tudo isso se manifesta nos relacionamentos. Porque você se envolve com quem te fere. Porque afasta quem te respeita. E porque o amor, para muitos, ainda parece sinônimo de dor. Se você sente que esse conteúdo está tocando fundo, permaneça. Ainda há códigos importantes a serem decifrados. Porque você ama quem te fere e se afasta de quem te vê. Poucos lugares revelam tanto o inconsciente quanto os relacionamentos. É ali que a autossabotagem se torna visível, concreta, dolorosamente repetitiva. Você já percebeu como certos padrões amorosos se repetem, mesmo quando você promete a si mesmo que será diferente? Muda o nome da pessoa. Muda a história. Mas a dor é a mesma. Freud dizia que, no amor, nós não buscamos apenas prazer. Buscamos reconhecimento. E, sobretudo, buscamos reencenar. Reencenar aquilo que ficou inacabado no início da vida. O inconsciente não escolhe parceiros ao acaso. Ele escolhe símbolos. Símbolos de figuras importantes do passado. Símbolos de ausências. Símbolos de rejeições. Símbolos de afetos condicionados. É por isso que, muitas vezes, você se sente atraído por quem não pode te oferecer presença. Por quem é emocionalmente indisponível. Por quem oscila entre carinho e afastamento. Esse tipo de vínculo ativa algo antigo. Ativa a esperança infantil de que, desta vez, se você amar mais, se esforçar mais, se adaptar mais, finalmente será escolhido. E essa esperança mantém você preso. Por outro lado, quando alguém aparece oferecendo respeito, clareza, estabilidade, algo dentro de você estranha. Não porque isso seja ruim, mas porque isso não combina com o roteiro interno. O amor saudável exige que você seja quem é, sem barganha. Sem sacrifício extremo. Sem provas constantes. E para quem aprendeu que amor precisa ser conquistado com dor, isso parece vazio. Sem intensidade. Sem verdade. Então o inconsciente faz o que sabe fazer melhor: sabota. Você perde o interesse.
cria defeitos, arranja conflitos, se distancia. Não porque a pessoa não seja suficiente, mas porque ela não ativa a ferida conhecida. Freud explicava que o desejo não se organiza apenas pelo prazer, mas pela falta. E o que falta, o inconsciente tenta preencher repetindo. É por isso que você pode passar anos tentando ser amado por alguém que nunca esteve disponível, enquanto ignora quem está ali, presente. Isso não é azar no amor. É fidelidade a uma estrutura emocional antiga. A autossabotagem nos relacionamentos é uma tentativa inconsciente de resolver o passado no presente. Você não está vivendo o agora. Você está tentando corrigir o ontem. E toda tentativa de correção que não passa pela consciência termina em repetição. Observe como o corpo reage. Ansiedade quando o outro se afasta. Medo quando o outro se aproxima. Culpa ao receber cuidado. Desconfiança diante da estabilidade. Essas reações não são escolhas racionais. São memórias emocionais ativadas. Aqui, no Códigos da Nova Terra, nós não romantizamos a dor. Entendemos que, enquanto você confundir intensidade com amor, a autossabotagem continuará. Porque o inconsciente não quer apenas amar. Ele quer manter coerência com a história que aprendeu. E mudar essa história exige algo que assusta profundamente: renunciar à identidade construída em torno da ferida. Quando você percebe isso, algo começa a se deslocar. Você deixa de perguntar por que sempre escolho errado, e começa a perguntar o que dentro de mim escolhe isso. Essa pergunta muda tudo. No próximo segmento, vamos levar essa compreensão para outro campo sensível: o sucesso, o dinheiro e a realização pessoal. Por que tantas pessoas sabotam justamente aquilo que dizem mais desejar? E por que crescer, prosperar e se destacar ativa tanta resistência interna? Quando crescer parece uma ameaça. Existe um ponto curioso na vida de muitas pessoas. Elas dizem que querem crescer, prosperar, vencer. Mas fazem exatamente o oposto quando a oportunidade aparece. Não é falta de capacidade. Não é azar. É conflito interno. Freud compreendeu cedo que o sucesso não é apenas uma conquista externa. Ele é, antes de tudo, um choque interno de identidade. Crescer significa sair do lugar conhecido. E o inconsciente resiste a tudo o que ameaça o equilíbrio antigo, mesmo que esse equilíbrio seja doloroso. Observe com atenção. Você já esteve perto de uma promoção, de um projeto maior, de uma chance real de prosperar. E, de alguma forma, atrasou, duvidou, ou tomou uma decisão que comprometeu tudo. Muitas vezes, isso acontece porque o sucesso ativa perguntas silenciosas que o consciente evita, mas o inconsciente não ignora. Quem eu vou me tornar se isso der certo? Vou pertencer ao mesmo grupo? Vou ultrapassar alguém importante? Vou ser amado do mesmo jeito? Essas perguntas não são racionais. Elas são emocionais. Para algumas pessoas, crescer significa trair o próprio sistema familiar, ultrapassar os pais, romper com a escassez que unia gerações, abandonar o papel de quem sempre precisou se virar com pouco. E o inconsciente interpreta isso como deslealdade. Então ele sabota. Freud observou que muitos indivíduos adoecem, fracassam ou se perdem justamente quando estão prestes a realizar algo importante. Não por incapacidade, mas por fidelidade inconsciente a um lugar antigo. O dinheiro, nesse contexto, não é apenas dinheiro. Ele representa poder, autonomia, escolha. E para quem aprendeu que ter poder é perigoso, ou que dinheiro corrompe, ou que prosperar afasta as pessoas, o inconsciente reage com medo. Então você gasta quando deveria guardar. Recusa oportunidades que exigiriam responsabilidade maior. Minimiza seu próprio valor. Trabalha muito, mas cobra pouco. Tudo isso mantém você no território conhecido, nem muito alto, nem muito visível, nem muito distante de quem você foi. A autossabotagem no sucesso é uma forma de continuar pertencendo a uma história que já não cabe mais em você. Mas o inconsciente ainda não sabe disso. Ele opera com memórias antigas, com regras que fizeram sentido um dia, mas que hoje apenas limitam. Aqui está um ponto essencial: o medo do fracasso é comum, mas o medo do sucesso é mais profundo. Porque o fracasso mantém você no lugar conhecido. O sucesso exige que você se torne alguém novo. E tornar-se alguém novo implica luto. Luto pela versão antiga. Luto por quem você foi para sobreviver. Muitas pessoas não sabotam o sucesso porque não se acham capazes.
Elas sabotam porque, no fundo, não se permitem deixar de ser quem foram. Aqui, no Códigos da Nova Terra, falamos de algo fundamental: não existe prosperidade sem ruptura interna. E toda ruptura assusta. Nos próximos momentos, vamos entrar em um dos núcleos mais importantes da psicanálise: o conflito entre o desejo, o ego e o superego. É ali que a autossabotagem se organiza de forma mais precisa. É ali que o juiz interno decide quando você pode avançar e quando precisa ser punido. Se você sente resistência enquanto escuta isso, permaneça. A resistência é o sinal de que estamos nos aproximando do centro. O juiz invisível dentro de você. Dentro de você existe uma instância que observa, avalia e sentencia. Ela não grita, não se apresenta, mas decide. Freud chamou essa instância de superego. O superego não é a sua consciência moral madura. Ele é a voz internalizada das proibições, expectativas e punições que você absorveu ao longo da vida. É ele quem define, silenciosamente, o quanto você pode desejar, o quanto pode crescer, o quanto pode ser feliz antes de precisar pagar um preço. O ego tenta equilibrar. O desejo tenta avançar. Mas o superego julga. E quando o superego considera que você foi longe demais, a autossabotagem entra em ação. Não como castigo explícito, mas como erro inocente. Uma escolha mal calculada. Uma palavra fora de hora. Uma decisão impulsiva. E então tudo desmorona. Não porque você mereça sofrer, mas porque o juiz interno exige compensação. Esse juiz não opera com justiça. Ele opera com memória emocional. Se você aprendeu que precisava se sacrificar para ser aceito, ele exigirá sacrifício. Se aprendeu que felicidade gera inveja, ele sabotará a alegria. Se aprendeu que prazer é culpa, ele interromperá o prazer. Esse é o mecanismo mais cruel da autossabotagem. Ela parece escolha, mas é sentença. Aqui está algo essencial para compreender. Quanto mais rígido o superego, mais frequentes são os atos de autossabotagem. Porque o ego tenta escapar da punição direta criando punições indiretas. Você se pune antes que algo pior aconteça. Esse algo pior, geralmente, é apenas um medo antigo, o medo de perder amor, pertencimento ou identidade. Neste ponto da jornada, se você está se reconhecendo demais, isso não é coincidência. Este é o momento de se inscrever no canal Códigos da Nova Terra. Porque o que estamos fazendo aqui não é entretenimento. É decodificação. E quanto mais consciente você se torna desse juiz interno, menos poder ele tem sobre suas escolhas. Voltemos. O superego não quer sua destruição. Ele quer manter você dentro das regras que um dia garantiram sua sobrevivência emocional. Mas essas regras não foram atualizadas. Você cresceu. O mundo mudou. Mas o juiz interno continua aplicando leis antigas. E toda vez que você tenta ultrapassar essas leis, a autossabotagem surge como mecanismo de contenção. O primeiro passo para romper esse ciclo não é desafiar o superego. É reconhecê-lo. Perceber quando uma decisão não nasce do desejo, mas do medo de ultrapassar um limite invisível. Perceber quando você está se punindo antes mesmo de permitir a alegria. Essa percepção muda a dinâmica. Porque o inconsciente perde força quando é visto. Nos próximos momentos, vamos falar de algo ainda mais profundo. Como o inconsciente cria a sensação de destino. Porque você sente que sempre acontece a mesma coisa. E como a autossabotagem se disfarça de fatalidade. Se você já pensou isso sempre acontece comigo, então a próxima parte é essencial. Quando a autossabotagem se disfarça de destino. Há uma frase que muitas pessoas repetem ao longo da vida, quase como um suspiro resignado: isso sempre acontece comigo. Ela surge após uma decepção, após um fracasso, após mais um ciclo que termina do mesmo jeito. E, pouco a pouco, essa frase deixa de ser um comentário e se transforma em identidade. Freud observou algo essencial: o inconsciente não acredita em acaso. Ele organiza experiências. Não de forma mística, mas psíquica. Quando você repete padrões, o ego chama isso de azar. O inconsciente chama de coerência. Coerência com a imagem que você tem de si mesmo. Coerência com a história que aprendeu a contar internamente. Coerência com o lugar que acredita ocupar no mundo. E é assim que a autossabotagem ganha um novo nome: destino. Quando algo se repete muitas vezes, o consciente para de questionar. Ele aceita.
Mas aceitar não significa compreender. O inconsciente cria cenários, escolhas e encontros que confirmam aquilo que você acredita, mesmo que nunca tenha formulado em palavras. Se, em algum nível profundo, você acredita que será abandonado, se aproximará de quem não pode ficar. Se acredita que não é suficiente, escolherá contextos onde precisa provar valor o tempo todo. Se acredita que crescer é perigoso, tomará decisões que interrompem o avanço. E quando o resultado aparece, o ego diz: "Está vendo? Eu já sabia." Esse é o ponto mais sutil da autossabotagem. Ela confirma crenças antigas e, ao confirmá-las, se fortalece. Freud chamava isso de determinismo psíquico. Nada no comportamento humano é realmente aleatório. Cada escolha carrega uma lógica inconsciente, mesmo aquelas que parecem impulsivas. Você não cai sempre no mesmo tipo de situação. Você é conduzido por trilhas internas que foram desenhadas muito antes de você perceber. E quanto mais cedo essas trilhas foram criadas, mais naturais elas parecem. É por isso que mudar assusta tanto. Mudar não é apenas fazer algo diferente. É questionar a própria ideia de quem você é. Se você deixa de se sabotar, quem você se torna? Essa pergunta ecoa no inconsciente como um território desconhecido. E o desconhecido gera ansiedade. Então o inconsciente prefere a repetição, mesmo que dolorosa, à incerteza de um novo caminho. Mas aqui está a virada essencial. Destino não é algo que acontece com você. Destino é algo que você encena enquanto não reconhece o roteiro. Quando o roteiro se torna consciente, ele perde o poder de se impor como fatalidade. Aqui, no Códigos da Nova Terra, falamos de algo simples e profundo. Aquilo que é visto pode ser transformado. A sensação de destino começa a se dissolver quando você percebe o padrão antes de agir. Quando você sente o impulso e pergunta: "Isso é desejo ou repetição?" Essa pergunta cria um intervalo. E no intervalo, surge a escolha real. Nos próximos momentos, vamos falar sobre o medo silencioso que sustenta muitos ciclos de autossabotagem, o medo do próprio poder. Porque, para algumas pessoas, assumir a própria força parece mais assustador do que continuar sofrendo. Se isso ressoa, permaneça. Estamos nos aproximando do núcleo mais profundo. O medo de se tornar quem você pode ser. Existe um medo que raramente é admitido. Um medo que não aparece em conversas comuns, mas que governa inúmeras decisões silenciosas. Não é o medo de fracassar. É o medo de dar certo. Freud percebeu que o poder pessoal não é neutro para o inconsciente. Ele carrega significados profundos, muitas vezes associados à culpa, punição e perda de amor. Para algumas pessoas, ser forte significou, em algum momento da vida, ser rejeitado, ser invejado, ser punido, ou ficar sozinho. E o inconsciente aprende rápido. Ele registra: ser pequeno é mais seguro. Ser discreto protege. Não chamar atenção evita dor. Essas conclusões não desaparecem com a maturidade. Elas se sofisticam. Você passa a se diminuir de formas elegantes, a procrastinar com justificativas racionais, a se esconder atrás de excesso de preparo, a dizer que ainda não é o momento certo. Tudo isso parece prudência, mas é medo disfarçado. O medo de ocupar espaço, o medo de ser visto, o medo de sustentar o próprio brilho. Freud dizia que o desejo não teme apenas a repressão externa. Ele teme a responsabilidade, porque desejar plenamente implica responder pelas consequências. Se você se permite crescer, não pode mais culpar o mundo do mesmo jeito. Se assume sua força, precisa decidir o que fazer com ela. E essa liberdade assusta. Para muitos, é mais confortável permanecer na dor conhecida do que lidar com a vastidão das próprias possibilidades. Então o inconsciente cria limites invisíveis. Você avança até certo ponto, e para. Não por falta de talento, mas por excesso de medo de ultrapassar uma fronteira interna. Essa fronteira não foi criada por você adulto. Foi criada por versões antigas que precisavam sobreviver. Aqui está um ponto essencial. Honrar essas versões não significa obedecê-las para sempre. Mas o inconsciente confunde gratidão com obediência. Ele mantém você pequeno para proteger quem você foi. A autossabotagem, nesse nível, não é auto-ódio. É autoproteção ultrapassada. Aqui, no Códigos da Nova Terra, falamos de amadurecimento psíquico.
Amadurecer não é eliminar o medo. É decidir apesar dele. E isso só é possível quando você percebe que não está traindo sua história ao crescer. Está apenas atualizando o papel que ela ocupa. Nos próximos momentos, vamos falar do passo mais difícil de todos: assumir responsabilidade sem culpa. Como sair da autossabotagem sem cair na autocrítica violenta. Como integrar a sombra sem se perder nela. Estamos chegando ao fechamento do ciclo. Se você chegou até aqui, algo já mudou. Consciência, sombra e responsabilidade. Chega um momento no processo de compreensão em que lutar contra si mesmo deixa de fazer sentido. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você percebe algo essencial: a guerra interna só mantém o conflito vivo. A autossabotagem não se dissolve com força. Ela se dissolve com integração. Durante muito tempo, você tentou eliminar partes de si, silenciar impulsos, negar desejos, controlar pensamentos. Mas tudo aquilo que é negado retorna, não como escolha, mas como sintoma. Freud compreendeu que o inconsciente não aceita ordens. Ele aceita reconhecimento. Reconhecer não é concordar. Não é justificar. É ver. Ver a sombra não como inimiga, mas como parte da estrutura que te trouxe até aqui. A sombra é tudo aquilo que você precisou esconder para ser aceito, amado ou protegido. Desejos não permitidos. Raiva reprimida. Ambição negada. Tristezas não expressas. Esses conteúdos não desaparecem. Eles se organizam no inconsciente e buscam saída. Quando não encontram espaço consciente, se manifestam como autossabotagem. Por isso, o amadurecimento psíquico não consiste em se tornar melhor. Consiste em se tornar mais inteiro. Assumir responsabilidade não é se culpar. É parar de se tratar como criança diante da própria vida. Culpa diz: eu sou errado. Responsabilidade diz: isso passa por mim. Essa diferença muda tudo. Quando você assume que seus padrões têm lógica, mesmo que dolorosa, você recupera poder. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de interromper o automático. A autossabotagem perde força quando você consegue observar o impulso sem agir imediatamente. Quando você percebe o desejo de desistir e pergunta: isso é medo antigo ou escolha atual? Quando você sente vontade de destruir algo que está dando certo e reconhece: uma parte de mim ainda acredita que não pode ter isso. Esses pequenos momentos de consciência criam fissuras no padrão. E pelas fissuras, entra algo novo. A responsabilidade madura não exige perfeição. Ela exige presença. Você vai, sim, escorregar às vezes. Vai repetir padrões em certos momentos. Mas agora, algo é diferente. Você percebe mais rápido. Você se recupera antes. Você não se abandona junto com o erro. Isso é integração. Aqui, no Códigos da Nova Terra, falamos de consciência aplicada à vida real. Não de iluminação distante, mas de lucidez cotidiana. Lucidez para perceber quando você está prestes a se punir por ser quem é, lucidez para escolher não alimentar a narrativa antiga. E, sobretudo, lucidez para entender que crescer não significa eliminar sua história, mas carregá-la com menos peso. No próximo e último segmento, vamos fechar esse ciclo. Vamos falar sobre o que muda quando você para de se sabotar não por medo, mas por escolha consciente. E vamos encerrar com um chamado claro: o próximo passo dessa jornada. Quando você para de lutar contra si mesmo, existe um momento silencioso em que algo muda. Não fora. Dentro. Nada explode. Nada se resolve de uma vez. Mas você percebe que não está mais no mesmo lugar. Você começa a notar o impulso antes da queda. O pensamento antes da desistência. A vontade de destruir algo bom antes que dê certo. E, pela primeira vez, você não se confunde totalmente com isso. Freud dizia que a liberdade humana não está em eliminar o inconsciente, mas em ampliar a consciência sobre ele. Quando você entende por que se sabota, a sabotagem perde o caráter de inimiga e se torna mensagem. Uma mensagem antiga, enviada por partes suas que só conheciam aquela linguagem. Você percebe que não precisava se punir para existir, que não precisava falhar para pertencer, que não precisava sofrer para ser leal à própria história. Essa percepção não apaga o passado, mas redefine o futuro. A autossabotagem começa a se dissolver não quando você se torna perfeito, mas quando você se torna presente. Presente para perceber escolhas.
presente para sustentar o desconforto do novo, presente para não recuar automaticamente diante do próprio crescimento. Você ainda vai sentir medo, ainda vai duvidar, ainda vai hesitar, mas agora, isso não decide por você. Aqui está a virada mais profunda de todas. Quando você para de se sabotar, não é a vida que muda primeiro. É a relação que você tem consigo mesmo. Você deixa de ser carcereiro e começa a ser testemunha. E isso muda tudo. Se este vídeo fez você se reconhecer, se algo aqui tocou em camadas que você nunca tinha nomeado, então essa jornada não termina agora. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Aqui, nós não oferecemos respostas prontas. Nós deciframos padrões invisíveis que moldam sua realidade. No próximo vídeo da série Freud Explica, vamos revelar algo ainda mais perturbador e libertador. Por que você se apega ao sofrimento mesmo quando já pode soltar? Porque, às vezes, o que parece medo de mudar é, na verdade, medo de deixar de ser quem você foi. Respire, observe e continue. Os códigos estão sendo revelados.